E aí pessoal, Diego aqui, espero que estejam todos bem. Estou muito feliz com a tua presença. Esse aqui é um mini curso que eu estou fazendo totalmente gratuito, então antes de começar o vídeo eu já te peço para compartilhar com algum amigo que tu acha que vai ajudar, principalmente aquele amigo que é mais atrapalhado, que faz as coisas, que sempre procrastina, que atrasa um monte de coisa. Esse mini curso com certeza vai te ajudar. O que a gente vai falar nesse mini curso? Basicamente sobre como fazer para tu planejar a tua rotina, as tuas tarefas e com isso ser mais produtivo. As pessoas geralmente me falam, Diego, quantas horas tem o teu dia? Tu tá sempre fazendo um monte de coisa, tu não procrastina? Como é que tu faz para ser produtivo? Então, hoje eu vou passar todas essas ideias para vocês. Eu não utilizo muitas estratégias mirabolantes, sei lá o que, caralho é quatro. Eu faço o básico, mas eu foco bastante no planejamento, tá? E principalmente em analisar as coisas que eu faço. Eu quero passar essa visão que eu tenho para vocês, tá? Até o final do curso, então, vocês vão aprender tanto a se planejar, como aumentar a produtividade, como analisar o que está sendo certo, o que está sendo errado na rotina de vocês, para melhorar a maneira que vocês fazem as coisas que vocês já fazem, e como também criar novos hábitos. Acho que de aviso inicial era basicamente isso. Então vamos lá. A minha organização, os fundamentos dessas minhas estratégias, elas se baseiam inicialmente em visualizar, em trazer para o material toda essa organização que tu precisa ter. Então eu utilizo diferentes tipos de modelos visuais de organização. Então eu utilizo tanto o Notion como agenda e folhas espalhadas em todo que é lugar, porque eu acredito fortemente que o planejamento ele precisa ser materializado. O que eu quero dizer com isso? Tu precisa tirar da tua cabeça para tu desocupar esse espaço que normalmente tu ocuparia pensando nas coisas que tu tem que fazer, tu colocar num papel, que assim tu consegue fazer ele de uma maneira mais direcionada, tá? Não tem que pensar o que fazer, só vai lá e faz. Dentro dessa organização visual, ela se baseia em organizar a programação relacionada aos teus hábitos e tarefas, então, ou seja, as coisas que tu normalmente faz já, então, acordar, lavar os dentes, comer, são hábitos, e as tuas tarefas, que podem ser desde o teu trabalho, as tuas aulas e outras coisas que tu queira fazer, como ler, tá? Então, são tudo hábitos e tarefas. Dentro desses hábitos e tarefas, vai ter momentos fixos e flexíveis, ou seja, momentos da tua rotina que são fixos, que tu não pode deixar de fazer, teu trabalho, alguma aula, alguma prova assim. E depois o que é flexível, que pode mudar de horário, que pode deixar de ser feito, como alguma leitura, alguma tarefa que possa ser adiada, alguma coisa nesse sentido. Desculpa. Depois disso, vai entrar também nessa organização visual os teus micro hábitos e facilitadores. O que são isso? Esse nome estranho que eu dou para as coisas. Os micro hábitos são hábitos que tu já faz, que tu tem algum prazer ou facilidade em fazer. Por exemplo, no meu caso é fazer café. E os facilitadores vão ser coisas que te dão um gás assim dentro da tua rotina, né? Por exemplo, assistir uma série, fazer um exercício na academia. Os micro hábitos eles vão ser muito utilizados para tu criar novos hábitos e os facilitadores eles vão ser também utilizados para criar novos hábitos, mas também para aumentar a tua produtividade. Eu vou mostrar como é que pode fazer isso. E essa organização ela se baseia tanto no método científico quanto na estratégia principal de produtividade, que é a taxa de esforço variada, que é o que eu mais utilizo no meu dia a dia na parte mais do meu doutorado, que é utilizar a taxa de esforço variada quando eu preciso empenhar uma grande produtividade num curto período de tempo para fazer alguma determinada coisa. Então, se eu preciso escrever alguma coisa, por exemplo, algum projeto, algum trabalho, eu utilizo taxa de esforço variada porque eu consigo elevar a minha produtividade ao meu nível máximo e consigo manter ela por um bom tempo. Então, iniciando pela organização visual, tá? Esse aqui é o ideal que você tem que chegar e deixar na tua cara uma coisa assim, tá? Tô bem atacado da asma, então, perdão. Aqui, eu trouxe um exemplo nessa tabela de um planejamento entre itens fixos, que são os laranjas, e os variados, que são os verdes, né? Então, no final de tu te organizar, tu tem que deixar uma tabela, um esquema, dessa maneira, o mais próximo da tua linha visual, da onde tu trabalha, da onde tu acorda, seja numa agenda, para tu sempre
bater o olho e ter uma noção disso, do que tu vai fazer hoje, o que tu vai fazer amanhã, porque isso realmente facilita, tá? Isso realmente facilita tu acordar e tu saber o que tu vai fazer. Chegar numa segunda-feira, chegar num domingo e tu dar uma folhada no teu planejamento, tu vê o que tu vai fazer segunda de manhã, te imaginar fazendo aquilo, meio que já deixa um sinal pro teu cérebro para tu acordar e já fazer aquilo, sabe? Isso diminui bastante a procrastinação. O que eu utilizo, tá? Que eu já tô dando dica para vocês utilizarem, é uma agenda, tá? Ter uma agenda de papel para você marcar compromisso. Eu tenho o costume de escrever detalhadamente o que eu vou fazer todo dia, mesmo que repita várias coisas, eu escrevo dia por dia, tá? A questão do horário pode separar de hora em hora, de 2 em 2 horas, como eu coloquei aqui, por período, como você quiser, tá? E tenha várias formas de se organizar, porque isso depois a gente vai testar e ver o que melhor funciona para ti. O melhor funciona para mim é organizar de hora em hora, então é o que eu utilizo hoje. Também tem diversos planners. O Trello, ele é bem interessante também para organizar essas coisas. Eu utilizo também o Notion. O Notion eu utilizo ele para colocar as tarefas variadas, tá? Então, por exemplo, se durante um mês eu quero passar 15 horas lendo, 15 horas fazendo curso e, sei lá, 15 a 10 horas produzindo conteúdo para o Instagram. Então, eu organizo tudo isso pelo Notion, pela tabela do Notion, e depois eu passo isso para a agenda, tá? Então, isso daqui é interessante para você tirar da sua cabeça a necessidade de guardar informações do que você precisa fazer. Então, é uma redução de gasto de energia enorme. Tá planejado tu chegar, acordar assim e bater o olho, pum, terça-feira, eu vou começar, vou ler, vou fazer um curso, depois só às 10 horas que eu preciso ir para a aula. Então, tu ter que acordar e tu já ter essas informações, não precisar buscar e fazer força, vai te dar um help bem grande. Depois disso, tá. A primeira coisa que eu acredito, você tem todas as suas tarefas, é passar por um processo de autoconhecimento e de autoavaliação. Escrever, né, tudo que tu faz no teu dia, pega um dia, escreve tudo que tu faz, todas as tarefas que tu tem que fazer, organiza isso de forma visual. Depois que tu organizou já, depois fez essa parte bonitinha aqui, tá? Você vem para as coisas novas que você quer fazer. Então, você quer ir começar a ler, tá? Então, a estratégia que mais funciona comigo, que eu utilizei para começar a acordar cedo, na época que meio que eu dei uma pirada na pandemia, eu comecei a acordar às 5 horas da manhã, eu acorrentei o hábito de acordar cedo com o hábito de fazer café. Então, como eu queria acordar mais cedo para cuidar das plantas, estudar, então eu acordava, botava água para ferver, ia cuidar das plantas, voltava. Então eu juntei vários hábitos junto, não era só acordar e não ter o que fazer. Então eu coloquei várias coisas que me motivassem a fazer isso. Então aqui uma parte muito interessante, que além de acorrentar os hábitos, a gente precisa ter uma motivação para ter esses hábitos novos, tá? Que a motivação nada mais é, a motivação, primeiro, ela não é aquela euforia que a gente tem quando vai viajar, tá? Não é tu ter vontade de fazer a coisa. A motivação nada mais é do que tu ter um motivo claro para fazer aquilo. Então, ou seja, tu ter uma razão muito bem definida para ti e condizente com o que tu acredita a fazer alguma coisa. Então, por que tu está estudando? Qual é o teu real motivo de estar estudando? Provavelmente você já ganhar dinheiro, provavelmente você já ficar rico, ter uma condição de vida melhor, ter um trabalho bom. Não estudar por estudar. Então, mantenha isso claro na sua cabeça quando você for acordar às 6 horas da manhã para estudar. Eu estou acordando única e exclusivamente para ganhar mais dinheiro, tá? Isso provavelmente te motive mais do que pensar só em estudar. Então, tenha suas motivações bem definidas que sejam sinceras, tá? Então, a gente acorrenta micro hábitos com hábitos que a gente quer gerar. Por exemplo, a gente quer começar a ler, a gente pode começar a ler depois do almoço, naqueles tempinhos depois do almoço, antes do almoço, juntando com uma motivação verdadeira, motivo para tu fazer alguma coisa, e por fim, tu te recompensar o teu processo, né? Tu te dá um bônus para ti mesmo, seja assistir a série que tu gosta no final do dia, seja tu sentir, pensar para ti mesmo, porra, consegui dar essa motivação, pensar de uma forma ativa, também ajuda bastante a ficar contente com as coisas que tu faz e que tu percebe que tu está conseguindo cumprir com o que tu te planeja. Isso aumenta a tua autoeficácia e vai fazer com que tu procrastine menos, tá?
E dentro da organização, então, tá, já entendeu que tu quer ler, já entendeu que tu quer começar a ir na academia e tu quer estudar mais, tá? Tu já pensou nos hábitos que tu vai acorrentar com eles, já anotou tuas motivações e já viu o que tu vai te dar de bônus quando tu conseguir cumprir isso. Já tem tudo esquematizado. Só que como que tu vai escrever isso na tua agenda, tá? Não vai escrever ler, tá? Hoje em dia eu escrevo ler, tá? Hoje em dia eu escrevo ler 30 minutos. Mas tu percebe que se tu colocar ler é uma coisa muito vaga, estudar. Um dos maiores erros que as pessoas têm na hora de fazer planejamento é que ela faz um planejamento muito vago. Ela faz a mesma coisa, ela gasta um tempo fazendo planejamento que é a mesma coisa que não ter feito nada. Porque tu coloca estudar, tomar café, ler, ir na academia. A programação, precisa ser exatamente uma programação de hábitos e tarefas, precisa ser programado, precisa ter horário, método, definição, precisa ter o que tu vai fazer, com detalhamento, quantas páginas tu vai ler, de qual livro tu vai ler, quanto tempo tu vai passar fazendo isso, tu vai ler, tu vai marcar, aonde tu vai estar e por que tu vai fazer, tá? Tem que ser uma programação, tem que ser literalmente uma programação, tem que detalhar como que tu vai executar. Quanto mais detalhado for teu planejamento, mais fácil vai ser tua execução, porque teu cérebro vai precisar pensar menos e tu só vai executar mais. Então, muitas vezes falta um ajustezinho de tu fazer um planejamento um pouco mais detalhado, de exatamente, tu vai estudar biologia molecular. O quê? Quanto tempo? Qual é a tua referência? Como que tu vai estudar? Quando tu tiver tudo isso organizado de uma forma visual, ali para ti, tu vai bater o olho e vai falar, putz, é isso que eu tenho que fazer. Tu vai lá e faz. Então, depois de ter feito tudo isso, Pentac, a gente vai para o como fazer isso. E agora a gente entra na taxa de esforço variada. Tá? A gente vai usar como exemplo aqui um estudo para uma prova. Tá? Então, como que funciona a taxa de esforço variada? E a gente pode organizar essa taxa de esforço variada em dois momentos. Essa aqui é a produtividade, uma linha azul, onde a gente vai ter momentos de relaxamento e momentos de foco. Tá? E esses momentos eles vão ser oscilantes. Então, em determinado momento tu vai dar uma relaxada, em determinado momento tu vai ter foco. Isso nada mais é do que colocar pausa no meio do teu estudo, uma pausa programada, tá? E pode ser uma pausa que tu olhe o celular, mas uma pausa que tu vá fazer outra coisa, que te dê mais parecida, olha para longe na janela para dar uma relaxada na visão, faça alguma coisa diferente, tá? E aqui, nessas pausas, entre relaxar e focar, tu não pode passar de 10 minutos. Então, pausa de 5 a 10 minutos, foca 30, 40, vai fazendo isso. Porque qual que é a questão? Geralmente, o que as pessoas fazem? Pô, eu tenho uma prova amanhã, então eu vou passar 6 horas seguidas estudando, e a pessoa começa a estudar, demora para entrar no flow, quando chega lá, tu já tá cansado pra cacete, e tu começa a diminuir a produtividade, tu só desiste. E aí tu deixa assim, tá? A questão de tu utilizar a taxa de esforço variada é tu conseguir modificar a quantidade de esforço que tu utiliza para então conseguir manter essa produtividade, beleza? Então, por exemplo, além de tu colocar pausas entre deixa eu colocar aqui, além de tu colocar pausas entre momentos de foco de 20 a 30 minutos, tu pode variar a intensidade da dificuldade do teu esforço que tu está colocando ali. Então, por exemplo, uma coisa que eu utilizo bastante para estudar para a prova é, estudei 1 hora, fiz uma pausa de 5 minutos, no final dessa 1 hora, tu pode fazer umas 2, 3 questões sobre aquilo. Depois de estudar uma pausa de 10 minutos, o começo na tua próxima rodada de foco pode ser resolver essas questões, porque já é um estímulo diferente do que tu estava fazendo antes. Varia a quantidade de esforço que tu estava fazendo. Então, se tu estava lendo um livro para estudar, no teu próximo momento de foco, tu pode variar o esforço e, por exemplo, ler o slide, por exemplo, fazer um resumo, por exemplo, responder um exercício, variar o estímulo, não ficar estimulando o teu estudo, o teu trabalho de uma maneira
sem variação. Porque o que acontece? Tu variar a forma que tu está estudando ajuda a tu relembrar, né? a tu guardar a quantidade de coisa que tu está estudando. Então, por exemplo, se tu está estudando um slide, fica estudando meia hora no slide, depois vai estudar um livro, depois estuda o teu resumo, depois faz questões e vai variando enquanto estuda de uma forma complementar, até muda as ordens, mas entendeu? Muda o esforço que tu coloca ali, isso ajuda a tu reter mais o teu conteúdo, isso ajuda a tu conseguir se manter mais produtivo, porque tu não tem um decaimento que tu teria quando tu mantém de uma forma constante fazendo a mesma coisa sem parar, beleza? Então, além de pausas, faço pausas pequenas, 5 a 10 minutos, e a cada 3, 4 repetições de foco em momento relaxante, momento relaxante, acho que é isso mesmo. Você coloca uma pausa um pouco maior, para dar uma espairecida maior, tá? Vou abrir a janela aqui para maçã. Então, qual que é? E a gente termina agora, tá? A parte de planejamento e produtividade e entra na parte de como implementar o método científico para melhorar tudo isso, beleza? Então aqui existe um ciclo de coisas que você faz hoje e que muito provavelmente tu pensa que tu vai melhorar como pessoa, no teu trabalho, na tua faculdade, se tu aumentar a quantidade de coisas que tu faz. Então tu estuda mais, tu faz mais curso, tu quer acordar mais cedo, tu quer ir pra academia, então tu quer cada vez fazer mais, tá? Mas talvez o pulo do gato seja focar na maneira como tu faz as coisas que tu já faz, pelo menos em determinado momento, tá? O que acontece? A gente tem um limite de produtividade habitual. O que é isso? A gente tem um máximo de produtividade que a gente está acostumado a ter e a gente acha que a gente sempre tem que chegar naquele limite. Então, no trabalho tu chega naquele limite, no estudo tu chega naquele limite, na academia tu chega naquele limite, sempre chega naquele limite e mantém naquele limite. E tenta fazer outras coisas, mas tu não pensa em superar aquele limite. E numa academia, por exemplo, na academia a gente tem que estar sempre aumentando a quantidade de peso. Mas, geralmente, quando a gente vai fazer outras coisas, por exemplo, estudar, a gente não pensa muito em melhorar a maneira como a gente estuda. Dá licença, moça. Muito obrigado. A gente não pensa em melhorar a maneira que a gente trabalha, a maneira que a gente faz um experimento, a maneira que a gente faz um slide. Melhorar a maneira que as coisas são feitas é o caminho para reduzir o esforço que a gente faz para empregar aquilo. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente melhora a maneira da gente fazer as coisas utilizando método científico, tá? É bem simples, tá? Não tem mistério, mas a partir de uma análise da tua rotina, ou seja, tô olhando para tua rotina, fazendo questionamentos, será que eu me... Maçã. E fazendo questionamentos, será que eu realmente preciso acordar tão cedo? Será que eu não posso começar acordando um pouquinho mais tarde, depois ir diminuindo aos poucos? Será que eu realmente preciso ficar estudando até tarde? Será que se eu não acordar um pouco mais cedo, eu estudo melhor? Será que eu consigo me alimentar esses horários? Será que eu faço o melhor curso de noite ou curso de manhã? Então, gera questionamento. Será que eu estudo da melhor forma? Será que se eu não fizer questões é melhor do que só fazer resumo? Então, olhando para a tua rotina, olhando para a maneira que tu faz as coisas e gerando esses questionamentos, tu vai ter dados, tá? Então, tu vai saber como é que tu faz as coisas, analisando, como é que tu estuda, como é que tu faz a apresentação. E a partir disso, tu vai gerar hipótese a partir de novas maneiras de fazer as coisas. Então, será que se eu não estudar somente por questões, meu desempenho não vai ser melhor? Será que se eu parar de ler tanto o slide e fazer resumo, será que se eu não fizer questões sobre o slide e depois responder não vai ser melhor? Será que se eu for na academia de manhã em vez de noite, eu não vou ter mais disposição? E a partir dessas hipóteses, tu vai testar. E aí, depois de uma semana, 15 dias, tu vai avaliar esse teu teste. Porque tu tem que estar sempre mantendo uma constante documentação das coisas que tu faz, a partir do planejamento. Tá? Então, o que funcionou do teu planejamento, o que não funcionou, tu precisa ter em mente, tu precisa saber. Tá? Então, tudo isso precisa ser anotado. E a partir dessa avaliação, tu vai gerar uma nova implementação. Ou seja, foi pior tu ter ido na academia de manhã do que de noite? Foi pior. Tá, então, mantém de noite. Quem sabe fazer um pouco mais cedo? Qual que foi tua nota
em relação à prova que tu estudou fazendo resumo ou a prova que tu estudou fazendo questão? Qual foi melhor, tá? E a partir disso, gerar novos dados, novas implementações, tá? Isso aqui não tem mistério, é basicamente testar e observar. Mas nos falta um pouco de parar e olhar para nossa rotina, analisar essas coisas e melhorar. Mas com o tempo, isso aqui melhora muito, tá? Melhora muito, tu começa a te entender melhor o que funciona melhor para ti. Isso aqui faz uma grande diferença, tá? Então, chegamos ao que é o final. Vamos resumir tudo que a gente falou aqui e garanto que se tu conseguir aplicar essas coisas aqui, a tua rotina ela vai desenvolver de uma forma muito melhor. Não estou dizendo que tu vai conseguir fazer tudo, porque uma das coisas que eu quero passar para ti agora, que eu deixei pro final, é tu ser gentil consigo mesmo, tá? Coisa que a gente não escuta, né? Geralmente a gente é sempre muito educado com os outros, muito gentil com os outros, tentar agradar todo mundo, mas e a gente, né? Quando tu erra, tu consegue ser gentil contigo, passar a mão na tua cabeça e dizer, foi só um deslize, nada demais. Então a gente precisa ser assim com a gente pra gente não desistir das coisas. A gente tem que ser menos duro com a gente, tá? E então coloca na tua cabeça que mesmo errando, tu vai continuar te planejando. Mesmo não dando pra colocar tudo, tu vai tentar de novo até dar. Porque um dos principais erros do planejamento é isso. Tu colocar um monte de coisa pra fazer e tu não ter noção de que na verdade tu não dá conta daquilo. E tu, a partir do método científico, tu vai olhar, tentei fazer curso, correr, e não deu. Porque tu não dá conta, e tudo bem não dá conta. Eu não dou conta de um monte de coisa que eu queria dar conta, e só aceito. O ponto é tu conseguir encontrar o teu ponto de equilíbrio, onde tu consegue ser produtivo, onde tu consegue relaxar e aproveitar as coisas, beleza? Então, resumindo, organização visual. Detalhar os hábitos fixos e variados. Criar novos hábitos a partir de facilitadores, ou seja, hábitos, micro-hábitos que já são criados e bônus que a gente pode colocar também a partir de fazer esses hábitos. Motivação vezes disciplina. Então, nós precisamos saber o motivo real e condizente da gente fazer nossas coisas e assim, então, a gente conseguir desenvolver a nossa disciplina, tá? A partir de um motivo claro que fique na nossa cabeça. Programação detalhada de hábitos e tarefas. Então, o que, quando, bem detalhado, né? Literalmente uma programação. Variação de esforço, ou seja, não ficar sempre no mesmo estímulo por muito tempo, variar o teu esforço mental que tu coloca e adicionar pausas e analisar tudo isso que tu faz e propor novas maneiras de fazer, para assim tu conseguir ir analisando e vendo o que funciona melhor para ti. Muito obrigado pela tua presença, chegamos ao final desse mini curso e eu espero que te ajude. Até mais!